princípio da insignificância. Inegavelmente, o princípio campeão de cobranças no exame de ordem, tanto primeira quanto segunda fase. Você conhece os principais aspectos sobre esse importante princípio para sua prova da OAB? Vamos resolver esse problema agora, num vídeo rápido e objetivo, como sempre fazemos aqui, para que você nunca mais erre o tema insignificância na sua prova da OAB. Mas antes disso, você vai curtir aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, você vai ativar aquele sininho para que você seja notificado de mais vídeos como esse, rápidos, diretos, objetivos, sobre temas importantes do direito penal, e curta as nossas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues, estou de volta com mais um tema super cobrado na nossa prova da OAB, o famoso princípio da insignificância. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos temas preferidos do nosso examinador e, dentre os princípios, é o campeão de cobranças no nosso exame de ordem. Mas as pessoas costumam ter um pouco de dificuldade com o princípio da insignificância, exatamente pelo fato de que ele não possui previsão legal. E aí, a gente precisa entender como ele funciona e quais são os temas que a OAB gosta de perguntar sobre esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o princípio da insignificância nasce de uma estrutura de fato típico adotada pelo STF. Ela não tem previsão no Código Penal e diz que o fato típico, a chamada tipicidade penal, é produto da somatória entre a chamada tipicidade formal, que é o artigo da lei, mais a tipicidade material, que significa a lesão do bem jurídico e a sua relevância. Então, anota aí, de acordo com o STF, a tipicidade penal, ela é produto da tipicidade formal, que é o artigo de lei, somada à tipicidade material, que tem a ver com a lesão do bem jurídico. Então, agora eu vou dar alguns pontos relevantes sobre insignificância com base nisso que você compreendeu. Veja, tipicidade material tem a ver com lesão do bem jurídico. Então tem a ver com a quantidade de prejuízo que aquela sua conduta gera no bem alheio. E é por isso que o princípio da insignificância vai ter como consequência afastar a tipicidade material. Então, atenção! O princípio da insignificância terá como consequência a tipicidade material. Ou seja, você realiza a conduta típica formal, mas se a lesão é muito pequena, esse fato é reconhecido como materialmente atípico e, portanto, o fato é atípico para o direito penal. Então, anota aí, primeiro ponto fundamental para a prova da ordem. Consequência do princípio da insignificância, atipicidade material ou simplesmente fato atípico. Tranquilo? Maravilha! Agora, vocês sabem que o examinador da OAB adora, principalmente em temas que não têm expressa previsão legal, assim, que tem a ver com dogmática, armar algumas pegadinhas para a gente. E essas pegadinhas envolvem requisitos para a não aplicação do princípio da insignificância. Então eu vou listar para vocês agora quais são as hipóteses onde a insignificância não pode ser adotada. Bacana? Então, anota aí. Não se aplica o princípio da insignificância. Primeiro, 1. Crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas do artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343, não aplica-se o princípio da insignificância. 3. Para crime de falsificação de moeda do 289, no que tange ao pequeno valor falsificado, isso não implica insignificância, porque esse não é um crime patrimonial. O valor da lesão não é o importante. Esse é um crime contra a fé pública. 4. E por fim, você não vai poder falar do princípio da insignificância naquela clássica questão envolvendo a conduta da falsificação de moeda e quando essa falsificação é grosseira, porque esta é a hipótese de crime impossível. Também o artigo 289, falsificação grosseira, crime impossível.
Essas são clássicas questões de prova que estão sempre se repetindo na nossa prova da OAB quanto à insignificância. Lembrando, crime com violência ou grave ameaça, mesmo que seja um crime patrimonial, então pense naquela hipótese do roubo, mas com violência e grave ameaça, como classicamente é o roubo. E, portanto, nesse caso, mesmo que o valor seja muito pequeno, a gente não pode aplicar o princípio da insignificância e o agente vai responder normalmente pelo crime. Sim, é verdade que o princípio da insignificância aplica-se, em sua maioria, a crimes patrimoniais não violentos, mas não é exclusividade desses crimes. E aí temos mais uma pegadinha clássica de prova com insignificância. Não existe valor certo para o princípio da insignificância. Então a jurisprudência oscila e a prova da OAB sempre usa valores bem pequenininhos, normalmente ali na faixa dos 50, 100, 150 reais no máximo, não mais do que isso. Porém, a pegadinha clássica é em crimes tributários tem valor sim certo para se aplicar o princípio da insignificância. Portanto, lesões de até 20 mil reais. Uau! É muita grana! Sim, mas até 20 mil reais em crimes tributários e exclusivamente neles, a questão da OAB vai querer que você marque princípio da insignificância e a tipicidade daquele crime. Então, anota aí. Em crimes tributários da Lei 8.137 de 90, aplica-se insignificância para lesões de até 20 mil reais, ou seja, valores bem elevados. E isso gera confusão, porque em outros crimes os valores têm que ser muito, muito, muito menores. Por fim, eu vou lembrar a vocês um segredinho sobre o princípio da insignificância. Trata-se do ponto mais polêmico, a famosa súmula 599 do STJ. Então, olha o que esta súmula vai aprontar para a gente. Vai dizer, a súmula 599 do STJ, que não se aplica o princípio da insignificância para crimes contra a administração pública. Então, a gente tem aqui o Estado protegendo a si mesmo, dizendo, olha, quando a vítima for o Estado, a administração pública não se aplica insignificância. Então, se a sua prova da OAB perguntar, de acordo com a jurisprudência dominante dos tribunais, a respeito do princípio da insignificância, você pode marcar, não se aplica a crimes contra a administração pública. Os exemplos são aqueles, peculato, prevaricação, corrupção passiva, corrupção ativa, qualquer crime contra a administração pública, essa súmula está dizendo, não se aplica. Mas qual é o grande problema? Então, atenção! Crimes tributários são uma modalidade de crime contra a administração pública e se aplica normalmente o princípio da insignificância para esses crimes, eu falei até do valor que é muito mais elevado. E por isso, a própria jurisprudência do STJ e do STF oscila e relativiza essa súmula. Por isso, não se prendam exclusivamente ao texto dela. Se a pergunta for especificamente sobre posição jurisprudencial, ok. Você, de novo, por favor, de novo. Ok. Aí, você pode aplicar a regra de que não se aplica insignificância a crimes contra a administração pública. Mas, se a pergunta for sobre uma modalidade específica de crime contra a administração pública, como é o caso, por exemplo, dos crimes tributários, você terá uma flexibilização desse entendimento e a insignificância é plenamente cabível, gerando atipicidade do fato. Quanto a critérios, eles são variados. O STJ, o STF fala em reduzido grau de reprovabilidade, em mínima ofensividade, em repercussão social pequena, e por isso oscila-se muito na jurisprudência e na doutrina, porque não é só a lesão em si. Fala-se na ofensividade relacionada à própria vítima, ao grau de reprovabilidade da conduta específica do sujeito. Então são critérios muito abertos e o princípio da insignificância, lembre-se, não tem previsão legal nem regra estabelecida em texto de lei. É o princípio campeão, como eu disse, de cobrança na nossa prova da OAB. E agora você está pronto. Pode comemorar! Como sempre, depois dos nossos vídeos, pode comemorar, porque você nunca mais erra princípio da insignificância e vai gabaritar essa questão na sua prova. Valeu!